Pois é, isso é bacana porque a gente reclama muito do atendimento na Bahia. Especificamente, eu moro em Salvador, realmente é difícil, né? É muito... até órgão público, que eu acho que deveria ser diferente também, tem mudado. Eu fui super bem recebida na Cefaz municipal. Pense, eu fui lá, fui bem atendida, né? Sempre que eu volto lá é uma simpatia. Mas também depende, né, gente? Uma pessoa simpática, chega lá, respeita e tal, né? E olha que eu não vou assim. Vou toda, né? De chinelo, cabelo preso, mas não. É o respeito que eu tenho com o outro, né? Então, isso faz toda a diferença. Não venha dizer se você for educado, né? A pessoa... Vai quebrar a pessoa, né? No trânsito mesmo. Quantos aqui já foi fechado ou fechou? Todo mundo, né? Pois é. Às vezes eu sou fechada e peço desculpa, porque a criatura já vem na intenção de me, né? Descer com uma arma, sei lá, qualquer coisa. Quando eu falo desculpa, a pessoa... Tá bom. Tá bom. Então, isso, gente, faz toda a diferença na vida da gente no dia a dia. E aí, quando eu falo nessa questão de atendimento em geral, que para mim é primordial em qualquer negócio, né? Aí vem a questão do empresário baiano, né? Quando você fala assim, a empresa que tiver o treinamento, né? A empresa der treinamento, capacidade dele estudar um mês, né? Uma semana e tal, e está reclamando, está errado. Porque hoje a maioria não tem isso. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Shopping Salvador, meu grande parceiro, foi o primeiro shopping, não sei se agora já apareceram outros, a CDL, né, daqui, não, como é a Associação dos Lojistas, se unirem, vamos então dar treinamento para todos os vendedores. E todo empresário foi lá. Aí muitos empresários falam assim, eu vou investir, esse vendedor não vai passar nem 6 meses. Aí fica nessa, né? Aí eu digo, a prefeitura hoje, né, tem realmente se preocupado em ajudar os microempresários e por que os microempresários não têm investido mais na capacitação e melhoria dos seus funcionários para a empresa. Então, começo, depois vocês dois. Existem diversas áreas, tem uma área específica na prefeitura, que foi criada, a prefeitura tem um pouco mais de 1 ano e meio, né, essa administração, né, posso falar por essa administração. Uma das iniciativas que está muito relacionada com esse tema que nós estamos falando hoje aqui, foi uma organização que foi criada dentro de uma secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento, Cultura e Turismo, que é uma secretaria que envolve várias atividades da prefeitura. Foi criado um centro de empreendedorismo municipal, que tem justamente o papel de estar fazendo toda a parte de intermediação dessa questão da mão de obra, todos os projetos de capacitação voltados para o empreendedor e microempreendedor, não para grandes empreendedores. Existem outros órgãos da prefeitura, que isso é um tema transversal, como a Fundação Cidade Mãe, que também atua nessa área. Existe o Parque Social, que é uma organização do terceiro setor ligada à prefeitura, que tem, você tem ideia, o projeto Menor Aprendiz é gestado pela Parque Social, juntamente com a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, que também atua nessa forma de formar os jovens para que eles tenham oportunidade. Tem algumas áreas na prefeitura e que envolve 3 ou 4 secretarias que estão muito bem estruturadas com esse propósito. Além disso, dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo está sendo criada uma estrutura que, de certa forma, já começou a fazer esse papel, que é o seguinte, fazer com que facilitar o acesso de informações para que o pequeno empresário, o médio empresário, possa se estabelecer na Bahia. Esse, na verdade, é um conceito que, de alguma forma, está conectado a várias entidades dentro da prefeitura. Porque, muitas vezes, o empresário ele quer abrir um negócio, ele tem uma oportunidade, ele quer trazer a ideia de tentar facilitar essa vida. O SEBRAE participa também, é parceiro desse centro de empreendedorismo. Tentar facilitar a vida dessas pessoas para que ele possa ser bem-sucedido nessa empreitada de abrir um negócio. Porque o que acontece, de fato, é que a taxa de mortalidade das empresas no Brasil é muito grande. Então, abre-se muita empresa, mas se fecha muita empresa. E, como eu falei no início, assim, a atividade do emprego ela é sistêmica. Então, assim, se a economia vai bem, lógico que melhora a relação de emprego. Se a economia vai mal, piora a relação de emprego. Porém, a ideia é assim, poxa, a economia vai mal, a gente não vai fazer nada, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que, quando você está preparado, né, na maresia, né, com pouco vento, e você consegue sobreviver, você consegue se estruturar, aproveitar essas oportunidades,
de uma série de fatores dentro da organização. Na hora que o vento começar a soprar, você já está com a vela pronta e aí você, como a gente brinca, né, a gente vai bombar. Então, isso tem muito a ver, dentro da prefeitura existe essa preocupação. Agora, por exemplo, eu estou vivenciando uma experiência, alguns de vocês devem ter visto uns carrinhos chamados Velotáxi, ali na Barra, até está com a marca plotada da prefeitura. As pessoas até pensam que é da prefeitura, aquilo não é da prefeitura, é de um empresário baiano que mora na França. Esse rapaz nos procurou há um tempo atrás, ele tem uma série de problemas, sofreu muito, coitado, com a questão de alfândega, e ele quis trazer esse equipamento para o Brasil. Então, ele conseguiu importar. Era, inclusive, na época, que a gente pudesse ajudar desde o início da Copa do Mundo, mas, por questões lá com a Receita Federal, ele não conseguiu trazer. Chegou praticamente nos últimos dias da Copa do Mundo. E aí, quando ele começou a ver as dificuldades que ele tinha para botar esse negócio para funcionar. Aí a gente fez um acordo informal com ele. Diz assim, olha, ele tem um trâmite que ele precisa fazer em vários órgãos da área ambiental, da área municipal, da área, enfim, de várias entidades, inclusive fora da prefeitura, que ele precisa vencer isso para que ele comece a operar full time. E a gente eu gostaria muito que tivesse 300 carros desse aqui em Salvador. Bacana. Então, a gente está meio que ajudando ele, dizer, olha, ele precisa de algumas coisas na Sucum, a gente está orientando lá na Sucum, tem a parte lá do TVL dele que não saiu ainda, precisa resolver uns... Ou seja, nós estamos meio que dando um pouco desse conceito, e nem Sim. cabe, isso não é uma pasta que me pertence, é um pouco que isso está impregnado nos gestores. A gente precisa ajudar o cara, porque senão o cara vai morrer e nem vai começar. Então, esse cara precisa dar certo, porque esse cara der certo, vai ser muito bom para a cidade, que é um equipamento que não é poluente, é basicamente a propulsão humana, é muito voltado para pequenas distâncias, lugares onde o cidadão poderia estar usando o carro, não vai usar isso. Ou seja, é uma inovação. Então, tudo isso faz com que, se fosse baixo, né, em outro tempo, ia dizer, não, esse cara que se lasque lá e é empresário, então você tem que... Não, o cara é empresário, mas é um pequeno empresário, e esse cara precisa de apoio para ele sobreviver. Se ele sobreviver, a gente quer que ele ganhe o dinheiro dele. Inclusive, ele tem um formato interessante, que é a ideia que aqueles carrinhos sejam para pequenos empreendedores. Ele vai trazer os carros e ter uma equação de negócio para que o cara que vai dirigir, que vai pedalar, ele gere renda. Então, o que nós estamos fazendo aqui, e, por incrível que pareça, não é fácil, viu? Então, para tentar ver, senão esse cara vai ficar um ano com isso e não vai conseguir legalizar a situação dele. Então, esse é um pouco do pensamento que essa administração tem. Por que tudo isso? Porque, se essas empresas derem certo, é bom para todo mundo. Porque, quando a empresa dá certo, gente, é bom para todo mundo. O poder público arrecada, as empresas empregam pessoas, pessoas mobilizam outras pessoas e pessoas trazem... E a economia boa é uma cidade forte, um estado forte. Então, a gente tem que fazer lógico. Uma coisa é dar benesses para os empresários, outra coisa é ser subserviente aos empresários. Eu também sou empresário, estou, por acaso, nessa... Não tinha na como administração perder, agora né? desse momento. Mas, assim, a atividade econômica é realizada pelo setor empresarial. E, para isso, a gente tem que dar uma importância especial a esse setor, que é o que move a economia, e o governo, né, os entes públicos, têm que facilitar ao máximo esse processo, que, normalmente, muitas vezes, não é o que acontece. Antes que vocês dois falem sobre a parte de vocês, a pergunta que não quer calar. Já que os pequenos empresários, né? Se não tiverem um apoio, em 2 anos eles morrem, ou 1, ou 6 meses, enfim, depende da disposição da pessoa. Há uma esperança de o pequeno empresário um dia ter uma isenção de imposto, pelo menos 1 ano, 2 anos, porque assim, a gente vê que as grandes empresas chegam na Bahia, que eu vou falar do Estado, do meu Estado, tem 10 anos de isenção, 15 anos de isenção, ganha terreno e um bocado de benefício e ainda depois vai embora. Há realmente uma visão hoje da prefeitura atual, né, e de parceria com o governo estadual. A gente já pensa nisso, porque o pequeno empresário aqui está com essa ideia, né, de trazer, porque realmente é difícil. A gente hoje pega nossa poupança, abre um negócio, só vai primeiro pagar imposto e funcionário, o lucro nosso mínimo, e até esperar 5 anos acontecer, eu não vou nem chegar lá. Eu já morri antes. Eu queria que você me desse essa esperança isso aí. Tem um pouco a ver do que eu falei um pouco sobre isso. Assim, gestão, né? Gestão, como tudo na vida, as coisas não são lineares, né? A gente até acha que é, mas nada é linear em nossa vida, na natureza, em nada. Nada é assim uma reta, a não ser a própria reta. As coisas não se encaminham dessa forma. E existem, todos sabem como essa administração encontrou a cidade, então não é nem o propósito
aqui do programa, mas, então, tem uma série de coisas que precisam ser realizadas para a cidade estar, no mínimo, de um patamar aceitável, e, graças a Deus, está se conseguindo isso, e se atacando em várias frentes. Essa é uma frente tão importante que, em menos de um ano da administração municipal, se tem estruturas na prefeitura formalizadas para facilitar e pensar de que formas a gente pode estimular esse setor, e já comprovadamente, só nesse período de um ano, mais de 6.000 pessoas já foram capacitadas com esse foco no microempreendedorismo, para você ter ideia. E esse pensamento de que a gente tem que facilitar a vida das empresas, a gente tem alguns órgãos que são responsáveis por esses processos, estão se readequando. A gente tem uma Secretaria de Gestão também que enfoca muito a questão da capacitação das pessoas para se preparar para isso. E um outro exemplo que eu posso dar que vem diante desse pensamento, nós vamos fazer um fórum, infelizmente, esse é um fórum para empresários, infelizmente, mas, na verdade, felizmente. Nós vamos estar fazendo um fórum que é uma área importante para a cidade, que envolve a questão da mobilidade urbana. Na semana que vem, na FEComércio, nós vamos estar fazendo um evento exclusivamente para o setor empresarial, dentro da área empresarial, para que os empresários participem, relacionando a bicicleta e a cidade e os negócios. O que é que a gente quer? A gente está fazendo um movimento grande, a gente tem metas ambiciosas para transformar a cidade de Salvador numa cidade, pelo menos a terceira capital do Brasil, em relação ao uso da bicicleta. Isso está dentro da estratégia do governo, da prefeitura. E a gente acha que isso vai facilitar bastante o processo, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que isso gere desenvolvimento econômico. Então, nós estamos trazendo especialistas para debater esse assunto, e um assunto de fundamental importância que tem a ver com tudo isso, que é o seguinte: como as empresas podem, o que é que as empresas precisam fazer para estimular que as pessoas usem a bicicleta no trabalho. Porque, por mais infraestrutura que os governos façam, o setor público faça, então, se isso não for um hábito na organização, se isso não estiver dentro de uma política de governança corporativa, dificilmente isso vai acontecer. Então, eu estou trazendo a principal pessoa no Brasil de uma organização muito bem-sucedida em planejamento cicloviário, que tem várias publicações focadas nisso, para ensinar o empresário como fazer isso. Nós vamos estar trazendo essa pessoa. Estamos trazendo um empresário do setor de bicicletas, que representa mais de 80 entidades relacionadas aos negócios da bicicleta no Brasil, para falar sobre esses desafios, como é que a gente faz para tornar a bicicleta mais acessível. Se a bicicleta for mais barata no Brasil, a gente vai conseguir ter mais pessoas com bicicleta. Vamos estar trazendo um empresário, fundador da família Caloi, que todos vocês conhecem, que não está mais na família Caloi. A família vendeu o negócio, ele abriu uma outra empresa extremamente inovadora para que os empresários... O que é que a gente quer? Despertar no setor. Estou fazendo isso na Federação das Indústrias, na FEComércio, em parceria com a Federação das Indústrias, com o FCDL, o CDL, a BIH, a ABAV e o LID, que é um grupo de empresários também, para inspirar essas pessoas, dar uma mensagem clara para essas pessoas que isso pode fazer um diferencial para a nossa cidade e que também pode e deve gerar oportunidades de negócio. E, evidentemente, também o nosso sonho, que é atrair indústrias relacionadas ao setor aqui para Salvador, especialmente para Salvador, né? Afinal de contas, é o nosso mandato em Salvador. Então, ou seja, essa preocupação é tão grande para nós, e olhe que é um assunto que tem muito mais a ver, tecnicamente, se você for olhar restritamente, não é mobilidade urbana, não, isso também tem que gerar desenvolvimento econômico. Esse é o pensamento dessa administração. Beleza, então eu vou bater aí nessa tecla, né? Isenção para o pequeno novo empresário, né? Porque realmente está difícil.